Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. O vídeo de hoje é um bolo no tema bola de futebol, como vocês podem ver aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para continuar acompanhando e já deixa o like nesse vídeo, tá? Como vocês podem ver aí, eu já tinha iniciado esse vídeo aí, já estava iniciado o bolo. Eu perdi a parte onde eu passo a ganache, onde eu corto ele, passo a ganache nele todinho. Infelizmente, meu celular eu coloco ele para gravar, ele tá desligando a gravação e eu acho que tá gravando e não está. Quando eu vou ver, o vídeo não tá gravando, eu tenho que colocar para gravar da parte em que eu olhei, tá? Mas eu vou ficar atenta a isso. No vídeo anterior aconteceu a mesma coisa, que foi o vídeo do bolo do Roblox, que também foi de pasta, mas a gente vai trabalhar nisso aí para melhorar, tá bom? Então esse bolo aí eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Como vocês estão vendo, eu tô recortando aí na parte branca com esse moldezinho de papel, porque eu não tinha o cortador dele. Então eu imprimi na internet o molde do tamanho que eu queria, cortei de papel mesmo, no comum, tá? Papel ofício A4. E aí recortei o tamanho que eu queria direitinho e fiz esse molde. Coloco ele em cima da pasta e corto ali com a lâmina do estilete ali normalmente. E não foi difícil, foi super fácil porque são retas, né? Então não foi difícil de cortar, tá? Na parte preta eu já tinha o cortador, então foi mais fácil ainda de fazer. Mas vamos lá ao processo da bola. Como é que eu fiz? Esse bolo ele era um bolo de 15 centímetros por uns 12 de altura, tá? E o que eu fiz para arredondar esse bolo? Eu peguei as quinas do meu bolo, eu fiz ele normalmente, prensei ele normalmente, como se fosse fazer um bolo comum. Ficou prensado na geladeira normalmente. Quando eu tirei para fazer esse bolo, eu acertei as quinas, aparei as quinas, fui cortando, né, retirando ali um pouquinho das quinas na parte de cima e na parte de baixo também. Na parte de baixo do bolo eu retirei um pouquinho as quinas, meio que entrando pro bolo para fazer esse arredondado. Um pouquinho do que sobrou das quinas de cima eu coloquei no topinho só para dar uma boleadazinha em cima. E foi só isso, foi super rápido de fazer. Peguei a minha ganache, passei a ganache nele todinho, passei uma camada para juntar tudo ali, deixar tudo uniforme. Depois passei uma segunda camada para ir alisando, e com o acetato, que ajuda bastante, eu vim alisando porque o acetato ele já você consegue moldar ele na mão, ele fica ovalzinho e aí dá para espatular, ele fica arredondado, né? Dá para espatular a ganache de boa e o bolo ficou redondinho já na ganache mesmo, tá? E agora eu tô cortando, como vocês podem ver, os moldezinhos aí e vou colando no bolo com água, né? Essa minha canetinha aí de água não precisa de outra coisa. Se você tiver colinha de CMC, pode usar também, beleza. Mas pasta americana, a água cola perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Então vou cortando com esse meu moldezinho que eu imprimi. Fui lá no Word mesmo, gente. Lá no Word tem forma já pronta, né? Eu peguei lá a forma que eu queria, só medi ali o tamanho mais ou menos que eu queria. Imprimi, recortei e já usei como molde, tá? Agora a gente vai usar a cor preta. E esse preto eu fiz. Ele, vocês podem ver o corante aí no fundo, sem querer tá aparecendo. Mas ficou bem pretinho e gostei bastante da cor dessa massa, tá? E se vocês podem reparar até, se vocês reparar alguma coisinha preta aí na minha mão, nas minhas unhas, gente, é o corante. Não tem jeito, trabalhar com corante escuro vai manchar a mão mesmo, principalmente em pasta americana, que você tem que colocar a mão na massa, você tem que sovar a massa, misturar ali o corante, então não tem jeito, vai manchar a mão, vai manchar a unha, é normal, tá? E trabalhar com luva é pior ainda, muito ruim. Então, a melhor forma é essa daí e acaba sujando mesmo, tá? Com o cortador, como vocês estão vendo aí, eu faço a parte preta. Para fazer em cima, eu não precisei cortar. Eu só fui colocando. A cliente tinha me mandado uma foto de inspiração. Esse bolo é pro meu sobrinho. Então, a minha cunhada me mandou a foto de inspiração do bolo que ela queria. E eu também fui olhar uma foto de uma bola real, porque eu queria fazer bem realista. Então, eu fui olhar direitinho o formato das peças, né, que eu ia precisar recortar e tudo, para fazer bem bonitinho. Então, eu fiz essa parte preta, fui colocando de acordo com que é uma bola mesmo, né? Coloquei uma preta em cima, coloquei as brancas em volta, depois fui encaixando as pretas de novo, depois completei com branca de novo, e agora eu tô nessa parte aí das pretas novamente. Só que nessa parte de baixo eu já preciso aparar um pouco porque
já tá no final da bola, já tá no final do tabuleiro, então não preciso aí do formato inteiro. Então eu corto aí um pedacinho no olhômetro mesmo, porque ainda vai um gramado que vocês vão ver já já, vai ficar bem lindo. Então eu passo aí a água com o pincelzinho aí, com a minha canetinha no aplique e colo no bolo, tá? Sem mistério. E não é difícil, eu achei esse bolo super fácil. A gente olhando assim pode achar que é difícil, mas não, eu achei super fácil, porque você não precisa cobrir o bolo, não precisa fazer aquele alisamento, quina, ver acabamentos, nada disso. Então é só cortar as peças e colar no bolo e já fica bonito, porque o bolo já vai criar o formato na hora que você tirar, né, arredondar ele e passar a ganache, então já fica arredondado. Então só colou ali e o trabalho tá quase pronto. Então não teve dificuldade para ser feito esse bolo, é super fácil, tá? Então continuo aqui colando as peças na bola e vocês vão vendo que já dá o formato, né, de bola mesmo. E agora eu vou fazer as marcações como se fosse um efeito de costura. Vocês estão vendo aí que eu tô fazendo com a faquinha, né? Faquinha de pão. O que acontece? Eu fui comprar a minha carretilha, né? Existe uma carretilha que faz esses e outros tipos de trabalho, que faz essas marcações tipo costura, sabe? Só que eu fui comprar e não achei, não tinha para comprar na loja que eu fui. Então o que eu fiz? Eu tive que usar a criatividade. Eu falei, vou pegar a faquinha de serra e vai dar o mesmo efeito de costura. E assim eu fiz, tá? Então não tinha carretilha, foi com a faquinha mesmo. Então eu vou fazendo ali, andando com a faquinha, ó, e os dentinhos da faca vai fazendo aquele pontilhado na pasta americana, como se fosse costura. Ficou muito realista, muito realista. E eu amei o trabalho desse bolo, amei. Eu não sei se com a carretilha, obviamente, teria sido muito mais rápido, mas com a faca aí me ajudou muito e quebrou bastante o galho na hora de fazer esse trabalho. Caso você queira usar esse bolo como inspiração e não quer fazer as marcações ou não tem a carretilha, beleza, vai ficar um bolo bonito. Porém, você fazendo essas marcações, vai ficar mais realista ainda. Vai ficar muito bonito. Como eu falei, esse bolo era do meu sobrinho e foi numa pizzaria. A gente foi lá e tinha outras crianças que acharam até que era bola de verdade, porque aparecia bastante, né? Ficou bem realista. As costuras Vocês vão ver depois no vídeo de perto. As costuras da bola ficou bem marcadinho, ficou uma gracinha, ficou muito bonito. Então, para deixar mais realista, tem que trabalhar nos detalhes, que vai ficar mais valorizado o seu trabalho, vai ficar mais bonito, tá? Mas se não quiser fazer a marcação, também não tem problema. Mais detalhes, mais bonito, mais valorizado o seu trabalho, tá bom? Então eu sigo aqui fazendo a marcação de todo o meu bolo, tanto na parte branca quanto na parte preta, tá? Marco tudinho como se fosse costura. E vou passar pro meu trabalho de bico, que vai ser a grama nesse bolo. A inspiração que a minha cunhada me mandou tinha gramado nele todinho. Então, é opcional. Se você não quiser, quer usar como inspiração, mas não quer colocar grama, quer colocar outro tipo de grama, quer colocar grama de pasta americana, eu creio que também vai ficar muito bonito, tá? Mas no caso, era grama no trabalho de bico mesmo, e eu resolvi fazer assim também. Na minha manga de confeitar, eu tenho glacê real. Chantilly não pode na pasta, tá, gente? Porque vai umedecer a pasta, sua pasta vai melar, vai ficar feio, vai estragar o bolo. Então, o glacê real na manga de confeitar com corante verde folha, eu fiz esse acabamento na lateral do bolo. E como é que eu faço? Pego o glacê real, aquele em pó que a gente usa para estabilizar o chantininho que vende nas casas de confeitaria, de 1 quilo. Pego aquele glacê real, coloco na batedeira, um pouquinho de água, a água você vai dosando aos poucos. E bato na batedeira, adiciono corante para ficar aí da cor que quiser, no meu caso era o verde. E pronto, o glacê real tá no ponto de bico, perfeito. Ele não pode estar muito mole. Glacê real mais mole é para fazer detalhes de renda, esse tipo de coisa, outros tipos de trabalho. Para fazer trabalho de bico, ele tem que ser mais um pouco consistente. Então eu vi aí como tava no ponto que eu queria, parei de bater, misturei ele a cor que eu queria e fiz essa graminha, tá?
Esse bico que eu tô usando é o bico chuveirão, tem o bico chuveirinho também. Esse bico ele não tem numeração, tá? Porque ele foi um kit de bico russo que eu comprei da China. Então ele veio junto nesse kit de bico e eu uso ele para fazer esse trabalho de grama. Mas eu sei que existe chuveirão e chuveirinho de outras marcas aí também, só dá uma pesquisada que vocês encontram. Tá? E ele dá esse efeito de graminha no bolo. Então eu vou colocando a graminha. Tinha bastante grama no bolo que era modelo inspiração. Então eu vou colocando aí as graminhas e preenchendo os espaços que faltou, fazendo a volta aí todinha no bolo. Vocês vão vendo aí como que vai ficando. Para trabalhar com esse bico, eu pressiono ele, dou uma puxadinha, paro de pressionar e tiro o bico. Pressiono, deixo ele criar aderência, para um pouquinho de pressionar e tiro o bico. E ele vai dando esses fiapinhos. Se você pressionar muito, ele não vai fazer esse efeito, tá? Tem que ter o controle ali na hora de fazer o movimento do bico. Então, pressiono um pouquinho, diminuo a minha pressão, tiro o bico. E assim eu vou fazendo toda a graminha em volta. E o glacê real, ele endurece, vocês sabem, né? Então ele vai ficar durinho no final, e não vai ter problema nenhum aqui a nossa pasta americana. Vou agora fazer o nome do aniversariante e cortei na pasta americana também com CMC para poder ficar mais durinha, secar mais rápido, né? E aí eu tô utilizando o álcool de cereais e o pó dourado para fazer aí um acabamento nas letras do nome do aniversariante, tá? Misturo o álcool de cereais com o pó dourado, com um pincelzinho ali já próprio para usar na confeitaria, que eu separei ele só para confeitaria. Eu tenho um kit de pincel só para confeitaria. Então eu vou pintar aí o nome e a idade do aniversariante antes de aplicar no bolo. Você pode aplicar primeiro no bolo para depois pintar. Só que existem situações em que se a gente aplicar para depois pintar, a gente pode acabar borrando o bolo. Não era esse caso estava até bem tranquilo. Mas como eu já tenho o hábito de fazer assim, eu prefiro. Já faço assim, já no automático. Então, eu dou uma pintada antes de aplicar no bolo, coloco a peça no bolo e se precisar, eu dou um retoque. Eu prefiro assim do que aplicar a peça no bolo e pintar no bolo e acabar borrando alguma coisa e me dá trabalho depois. Então eu pinto aí e depois só retoco quando tiver no bolo o meu trabalho, tá bom? Então vou pintando todas as letras com álcool de cereais e o pó dourado. O álcool de cereais evapora bem rapidinho, então rapidinho já tá sequinho ali, já para poder trabalhar e aplicar no bolo. Já te convido também para assistir o vídeo anterior, que foi um vídeo do bolo do Roblox de pasta americana também, que ficou um bolo, resultado final bem bacana, ficou bem bonito o bolo. Então corre lá no canal, dá uma olhadinha aí no canal, vê esse bolo que ficou bem bacana, vocês vão gostar do resultado dele também. E também use como inspiração, né? Então corre lá, dá uma olhadinha também, quando você terminar de ver esse vídeo, vai lá ver o outro que vocês vão gostar também do resultado desse bolo. Pintei as minhas letras de dourado e agora eu vou aplicar no bolo, tá? Vou ali posicionando, já vi qual ia ser a frente do meu bolo, que eu queria que fosse a frente, e agora eu vou posicionar. Não vou passar água para colar porque o meu glacê real ainda estava um pouco úmido, então ele já ia colar ali no glacê real tranquilamente pela umidade do glacê real mesmo. Então não precisei passar, mas se o seu glacê real, ou se você não for botar a grama de glacê real, você pode passar uma aguinha aí atrás para poder colar, tá? Não precisei porque o glacê real já estava meio úmido ainda. Estava secando, porém ainda estava meio úmido. Então posiciona as letras de acordo aí com a minha inspiração. Posicionei e agora eu vou colocar as letras. As letras não, gente, desculpa, os números. Os números eles são em pé, eles iam em pé na frente do nome, encostados na bola. Então, para isso, para ele ficar coladinho na bola, eu passei a água aí, como vocês estão vendo. Passei a água e vou posicionar a idade de trás primeiro, para poder ficar proporcional ao bolo, ao nome, né?
E agora eu coloco a da frente, porque eu já tenho uma proporção, já tenho uma ideia de como vai ficar do meu resultado, né? Então passo água também na letra e colo lá, porque para dar atrito ali no bolo, né? E ficar coladinho, não cair o número. Então colei ali, posiciono da forma que eu quero e já fica ali coladinho no bolo, bem legal. E agora, como eu falei para vocês, eu vou dar o acabamento como eu gosto de fazer. Então puxo o bolo agora para perto de mim e vou fazer o acabamento com o pincel e o pó dourado, conforme eu gosto de fazer. Onde precisa, onde não precisa, às vezes nem precisa, mas eu gosto de fazer para ficar bem caprichado, ter certeza que tá legal ali o trabalho. Mas às vezes quando a gente pega a letra na mão, pode sair um pouco do dourado, né? Então, para dar aquele acabamento final, eu pego mais um pouquinho do álcool de cereal ali com o pó dourado e venho dando o restante do acabamento. Vocês vão ficar agora com o resultado final desse bolo, que ficou lindo, lindo esse bolo, ficou perfeito. Então se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like aí nesse vídeo, interaja aí com o canal para que o YouTube te entregue tudo perfeitamente e entenda que você gosta desse tipo de conteúdo, então sempre vai te entregar os meus conteúdos sempre que eu postar aí os vídeos, tá bom? Então deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreve, fiquem com Deus, fiquem com o resultado final agora e até a próxima.